proposição do plantão doutrinário nasce do espaço no tempo como uma necessidade de preencher esse espaço, esse intervalo que nós temos no período de recesso dos grupos de estudos. Já estamos na sua quarta edição, vamos agora avançar um pouco mais e o nosso objetivo gradativamente está sendo atingido. Nós estamos vendo que as pessoas já estão pegando gosto pela coisa e envidamos esforço realmente, torcemos, vibramos para que ele passe a ser uma tradição no nosso movimento espírita regional. Na noite de hoje nós vamos ter a etapa número 5, que vai estar sobre o encargo de Nelson Pereira de Souza e do Marcelo Avelar de Souza. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida nós faremos algumas breves considerações, alguns dados, algumas informações dos expositores, para que possamos trabalhar então a nossa proposição, que esta dupla de companheiros muito queridos ao nosso coração vão tratar sobre Jesus, guia e modelo. Ainda antes de fazermos a prece, a gente quer dar uma ciência de que nós nos antecipamos no ano passado, já que o plantão atravessa de um ano para outro, ele iniciou no dia 16 de dezembro e a nossa proposição agora até dia 10 de fevereiro, será a última etapa. Nós resolvemos fazer uma homenagem também, juntamente com todo o movimento espírita mundial, porque nesse ano, agora, a partir de abril, estamos comemorando os 150 anos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso objetivo, então, foi traçar o celeste roteiro, o título central do plantão: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, nós vamos ver que a maioria das etapas do plantão, para não dizer todas, será enfocada justamente na figura central do Mestre Jesus, como não poderia deixar de ser. Unamos-nos em pensamento, então, e vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, amados benfeitores que já nos envolvem com carinho e com ternura, mais uma vez a nossa solicitação de que sejamos envolvidos nesse imenso carinho, nestas vibrações amorosas, para que todos nós estejamos na condição de facilitadores, de expositores e também de participante, possamos ampliar nossos níveis de consciência, nos envolver sobremaneira com a temática proposta e absorvermos o máximo possível que estas lições irão nos propor. E ato contínuo, envidar os esforços também para que possamos pôr em prática na nossa vivência, tornando dessa maneira a existência mais agradável, mais suportável, já que temos consciência plena das contingências da própria evolução e das proposições que ela nos oferece para ampliarmos realmente as nossas virtudes, vencer a nossa sombra densa, retornarmos brevemente para casa, a esfera espiritual, em condições mais favoráveis. Que a vossa luz, Senhor, que a vossa paz, que o vosso infinito amor inunde todos os nossos corações. Que assim seja, Senhor. Nelson Pereira de Souza reencarnou nessa existência em Tupã, São Paulo, no ano de 1947. Vinculou-se à doutrina espírita no ano de 2003. É vinculado à Sociedade Espírita Amor e Caridade, onde aqui é tarefeiro destacado da mesma, principalmente no Departamento Doutrinário da Sociedade e diretor de atendimento espiritual na Casa Espírita da URI-10ª região. Coordenador de grupos de estudo, expositor doutrinário tanto aqui da sociedade quanto da nossa regional. Nelson é o
Exército Brasileiro. Marcelo Abelardo de Souza reencarnou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 1979. Vinculou-se à doutrina em 1996. É vice-presidente da Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos, a entidade mantenedora da Guarda Mirim, que fica na Marechal Rondon, com a Manaus, né? Também expositor, seja daquela instituição como da regional. Marcelo é assistente social no Centro de Socioeducação de Cascavel, o Cencil. Sem mais delongas, nós vamos passar a palavra então ao nosso facilitador para que nos conduza a partir de agora nessa proposição magistral de Jesus, guia e modelo de todos nós. Vamos ouvi-los. Boa noite a todos, que a paz do Mestre nos envolva. Bom, nós vamos iniciar a nossa atividade quebrando um pouco o protocolo, né? Então vou tirar o microfone e a gente vai conversar mais próximo. Hoje vocês vão falar mais que a gente. Muitas pessoas vêm aqui e só pensam em ouvir, mas falar de Jesus todo mundo sabe um pouquinho, né? Mas para iniciarmos bem a nossa atividade, nós vamos colocar uma prece que julgamos muito interessante e gostaríamos que todos sentissem com o coração essas palavras e que as fotos, as imagens tocassem a cada um no seu mais íntimo. Acho que isso é muito importante para todos, pessoal. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo todos os dias, eis aqui de espírito a tua súplica, no campo que nos situaste, pois em muitas ocasiões dirigindo-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças no coração. Ages no raciocínio, mais tardio no sentimento. Amigo Jesus, associa-se a nossa voz a todas as súplicas que te rolam as bênçãos de amor, a fim de que possamos trabalhar em harmonia com os teus superiores desígnios. Reveste-nos com a dignidade da existência pacífica diante do mal que nos conquista.
assim seja, Senhor. Caríssimos, a nossa saudação de paz, o nosso abraço fraterno, e possamos, nestes breves momentos, refletir a nossa condição de seres espirituais. Propusemos, como prece inicial, Emmanuel, instruções psicofônicas, uma combinação de ideias das suas preces, das suas orações, para que a gente conseguisse, em tese, resgatar essa condição de espíritos nessa relação de vida. Porque, falando de Jesus, nós teríamos que pegar todas as obras básicas, todas as publicações de Emmanuel, todas as publicações que nós temos dentro da doutrina espírita, que trabalha com o aspecto objetivo e no aspecto realmente de continuarmos numa vida melhor. Então, nesse sentido, como falam os espíritos? Como falamos nós espíritos em relação aos seres superiores? Então, dentro dessa proposta, nós não sabemos o que vai acontecer, porque é interessante que nós nos interagíssemos tempo integral, qualquer que fossem as ideias, que encontrassem respostas naqueles que aqui participam, e também a gente conseguisse a comunhão de ideias, de pensamento, de sentimentos e de emoções, no sentido de buscarmos cada um de acordo com o seu nível de estágio evolutivo, porque não há um guia, não há um modelo específico que não atenda essa diversidade de níveis evolutivos em que cada um se encontra. Inicialmente, nós distribuímos uma mensagem que será a nossa prece de encerramento de um livro O Mundo Maior, pela irmã Cipriana, transmitida por André Luiz com psicografia de Francisco Xavier. São 12 parágrafos. Esses parágrafos estão numerados de 01 a 12. Então nós vamos pedir no final que as pessoas que receberam essas mensagens, se possível, estejam aqui à frente para que de 1 a 12 pronuncie também uma mensagem do mundo espiritual para que a gente sintonize ao sair daqui com essa plenitude maior. Vocês achavam que iam só ficar sentados hoje, né? Pessoal, nessa edição do Plantão Doutrinário, falar de Jesus é falar de algo que todos nós já sabemos. Então, o que Jesus representa para você? Podemos falar. Várias lideranças do movimento espírita estão aqui. Estou vendo vários companheiros, coordenadores de grupo de estudo. Então, o que Jesus representa para você? Do lado direito aqui, companheira Cleusa? Felicidade. Que mais? Júlio? Modelo e guia. Felicidade, modelo e guia. O que mais? Exemplo de trabalho. Exemplo de trabalho. Representação do amor. Representação do amor. Instrutor. Instrutor. Arthur. Jesus. Mestre. Farol. A resposta. Resposta, farol. Todos. Exemplo. Humildade. Humildade. Todos nós temos um ideal, uma referência de Jesus em nossas vidas. Mas será que realmente Ele é o farol, Ele é o mestre, Ele é o modelo e guia? Será? Porque nós falamos. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas será que realmente nós estamos colocando em prática aquilo que nós estamos falando? Será que Jesus é o meu modelo, meu guia, meu farol quando eu estou nervoso? Quando eu estou agitado? Quando alguém chega e me cutuca e mexe comigo, será que Jesus está sendo a minha referência? E aí, pessoal? Como o bem caminha em todos os lugares, mesmo nessas situações de desconforto, de desequilíbrio, nós temos o bem presente, Jesus presente através
dos seus benfeitores, através das entidades espirituais que fazem com que a gente descubra o caminho. Então depende de como nós nos sintonizamos, que afinidade nós estabelecemos para perceber essa graça, essa dádiva. Maldeci, essa aqui é para você, Maldeci. Qual a finalidade da mensagem de Jesus? Qual a finalidade? Pessoal, se for para convidar qualquer um de vocês para falar sobre Jesus em 3 horas, vocês podem falar. Para responder em uma palavra é difícil. 2 palavras. 2 palavras. A ironia já deu. Qual é a finalidade? Nos transformar em homens de bem. Transformação Íntima. Reforma íntima, nos transformar em homem de bem. Jesus, farol, a fim de nos transformar em homens de bem. Todos temos isso em nossas vidas. Neuza, finalidade de Jesus na sua vida? Um exemplo. Exemplo a ser seguido. Mas, pessoal, nós estamos colocando isso de fato, Vânia? Será que a gente está colocando isso em prática? Porque é muito bonito nós falarmos isso aqui. Mas saindo porta fora, esquecemos. Então, será que Jesus está sendo essa referência que nós estamos aqui apontando em nossas vidas? Saindo um pouquinho do valor sentimento do Marcelo, vamos trabalhar um pouquinho com lógica, com filosofia. Traçando literalmente um paralelo da simbologia dos textos bíblicos, das concepções dogmáticas, ritualísticas e fenomenológicas, com os possíveis significados ou dimensões da religiosidade ético-moral, visando a desmistificação do sentido personificado da mensagem de Jesus e para evidenciar, em sua essência crística e divinizada, adentramos, de certa forma, as complexas reflexões espiritualistas, onde personalidade e indivíduo, consciência e inconsciente, ego e self, sagrado e profano, sublime e vulgar, espiritual e material, integram os contextos existenciais e transcendentais na caminhada evolutiva. Entretanto, considerando que em cada colar de pérolas, cada uma tem o seu valor específico, no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito na estrada da caminhada da vida, cada um conforme as suas obras. Então, cada evangelho, cada versículo, se vai adequar a uma condição de espírito. Não há nenhum fato, nenhum problema, nenhuma situação que nós não encontremos respostas nos versículos. Todos nós estamos diretamente enquadrados quando buscamos essas respostas, aonde quer que a gente faça uma leitura edificante. Então, os ensinos de Jesus que brilham tal qual o farol que alguém comentou, gigantesco, indicando o verdadeiro caminho para a paz e para a felicidade, o guia. Nós devemos seguir um modelo que nós devemos adotar aonde e como. Bom, nisso, importante indagarmos, Jorge, quem sou eu nesse contexto? Um espírito caminhando. Solimar, quem sou eu nesse contexto? Alguém que se esforça para trabalhar para Jesus. Alguém perfeito? Mas, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz que, me ajudem por favor, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que emprega em domar as suas más tendências.
Somos perfeitos? Não, estamos nessa busca. Mas daí a eu dizer, mas eu sou muito imperfeito, né? Quem sou eu? Isso não é para mim? Estou muito distante. Será que a gente está se esforçando para buscar Jesus como guia e modelo? Para buscar Jesus como farol? Fernanda, será que a gente está se esforçando? Às vezes sim, às vezes não. Por que será que a gente às vezes se esforça e às vezes não se esforça? Eis a questão, pessoal. Vontade. Então, na visão existencial, nós somos o conjunto biopsicossocial, corpo, mente, meio ambiente, o homem produto do meio. Na visão transcendental, nós vejamos que Jesus afirma: vós sois deuses. Com isso, revela a instituição divina do homem. Como eu e o Pai somos um, nos inserindo no psiquismo e nas obras de Jesus, nos conduzindo ao caminho, à verdade e à vida, pleno de ações edificantes. E nos tornamos cientes de que o Pai está em Jesus, em nós, e nós estamos em Jesus e no Pai. Por outro lado, a doutrina espírita nos diz que somos seres espirituais, individualizados, imortais, centelhas divinas, numa relação corporal, porém, criados, simples e ignorantes do bem e do mal, mas com a capacidade de caminharmos para Deus com a consciência de nós mesmos, por sermos dotados de amplas faculdades para praticar o bem. Bom, sabendo de tudo isso, Vânia, essa próxima pergunta é complicada. O que nos espera após a morte do corpo físico, pessoal? Todos nós aqui, em tese, sabemos que nós vamos desencarnar. O que nos espera do lado dela? Cada um será dado segundo as suas obras. Cada um será dado segundo as suas obras. Então eu posso perguntar novamente: para todo mundo está tranquilo? Pessoal, vai cair um avião aqui na SEAC agora. Iremos todos desencarnar agora. Está todo mundo tranquilo? Preparado? Estamos prontos? Aliás, é a única coisa certa na existência que nós vamos desencarnar. É a única certeza, iremos desencarnar. Mas estamos prontos? Hoje, no meu local de trabalho, uma colega chegou falando do desencarne de um ente muito próximo. Sabendo eu ser espírita, que eu sou espírita, ela disse: para você isso é muito fácil, né? Eu olhei para ela e disse: não é porque nós sabemos que a vida continua que é fácil aceitar o desencarne de um parente próximo. Nós choramos também, e devemos até chorar, mas nós não devemos nos apegar. Então, o que será que nos espera após a morte do corpo físico? O acerto de contas, principalmente. O acerto de contas que o Júlio comentou. A gente leva da vida a vida que a gente leva. Então, para eu me acertar, Júlio, daqui a pouco caiu o avião, desencarnei, chegou o benfeitor amigo, que é um ser muito evoluído. Não. Às vezes é aquele irmão que estava junto com a gente aqui, que eu posso me conectar a ele. Não esperemos Joana de Ângeles nos receber, né? Jesus nos receber, Chico nos receber. Muitas vezes é aquele irmão que estava sempre do teu lado te auxiliando, te ajudando a que você chegasse na sua transformação moral. Então, Jorge podia nos dar uma contribuição, porque foi brilhante ontem na sua fala, falando sobre reencarnação, sobre morte, né? Se quiser, dá à disposição. Eu queria comentar apenas que, Por favor, como todos nós falamos que sabemos, né, que a morte, até eu comentava brincando que algo que nós espíritos não temos medo da morte, né? Você vê que nós temos pavor da morte, não temos medo. Como todo mundo tem esse medo. Por quê? Pelo desconhecimento que a gente tem do que vai acontecer depois.
Só que eu queria fazer uma observação, assim, eu sou um pouco mais otimista, embora não me considere em condições ainda de receber nenhum tipo de prêmio, mas eu acho que nós já caminhamos um pouco, né? Então eu digo assim, se esse abençoado avião caísse aqui agora, provavelmente nós não seríamos espíritos, almas penadas que iríamos sofrer aquele mundo de problemas, porque já não fazemos o mal pelo mal, nós já temos um progresso, nós já conseguimos alguma coisa, né? Então, às vezes, aquela outra pergunta antes que você fez, do que a gente pensa da gente mesmo, não dá para se depreciar tanto, a ponto de dizer que eu vou, se o que me espera depois é uma tragédia, porque eu ainda não consegui, não, eu sou um espírito caminhando para o caminho da evolução. Somos os espíritos iluminados. Então, nós estamos caminhando, se nós fizermos algum progresso, eu acho que nós já vamos se encontrar bem no próximo, lá, eu sou muito otimista, né? Quando nós alcançamos um pressuposto prelúdio existencial, compreendendo a verdadeira dimensão do espírito que somos, a verdadeira dimensão do mundo espiritual que nós convivemos, a verdadeira dimensão da prática da religiosidade ético-moral que nos leva à transcendência, essa passagem, este momento, é apenas um permanente renascimento. Deixamos o corpo físico e acordamos na energia, deixamos o corpo espiritual e acordamos na matéria. Então, a morte é apenas aparente em função das nossas concepções e sentimentos de apego ao aspecto da vida material. Mas vamos complementar aqui bem rapidamente que nós colocamos inicialmente o que nós esperamos após a morte do corpo físico. Um céu de glórias ou um inferno de tormentos. Depende do que nós escolhemos. Nesse sentido, será que somos diretamente encaminhados ao Pai porque somos soldados da felicidade? Emmanuel nos dá uma contribuição fantástica nesse sentido e pergunta: se queres conhecer o lugar que te espera após a morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. O que nós fazemos com os nossos momentos do não a fazer físico, do não apontar em alguma atividade, sim, através das nossas ações de pensamento? Na contrapartida, o próprio Emmanuel, em A Caminho da Luz, na sua introdução, ele fala que o determinismo do amor e do bem é lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Ninguém está condenado às penas eternas dos fogos do inferno. Porém, cada um estará galgando nessa caminhada aos passos que, assim fizer, por já ter alcançado a sua plenitude a cada degrau. Relembrando, onde se encontram o céu e o inferno? Na cabeça de cada um, na consciência de cada um. Então, como é que está o nosso céu e o nosso inferno? Quais os caminhos e modelos escolhemos para seguir Jesus? A gente diz que Jesus é modelo e guia, que Jesus é o caminho. Mas quais os caminhos que nós escolhemos para seguir Jesus? Pessoal, o tempo está passando. Cultivar as virtudes, né? E O caminho. combater os vícios, seria o caminho. O caminho das virtudes, combatendo os vícios. Não, buscar as virtudes e ao mesmo tempo combater. É um caminho. Mais algum outro caminho? Quais os caminhos, Traude, que a gente busca para seguir Jesus? Trabalho no bem. Isso me Trabalho lembrou no bem. no meio de estudo ontem, que nós nos questionamos. Se pedirmos, se solicitarmos a Jesus, que Jesus seja o nosso testemunho dos nossos atos, pensamentos e sentimentos, será que faríamos o que nós fazemos? Se nós pedíssemos a Ele que fosse nosso testemunho, que Ele testemunhasse as nossas atitudes, será que faríamos o que nós fazemos? Ou nos envergonharíamos, né? Será que teríamos realmente coragem de pedir a Ele que seja o nosso testemunho? Por que será que a consciência, nossa consciência individualizada, que é a consciência espiritual,
espiritual diverge tanto da consciência personalizada, ou seja, nossos propósitos, os nossos gêneros de provas, as nossas escolhas e as ações que são tão diferentes daquilo que efetivamente programamos. Por isso que muitas vezes, ao nos aproximarmos da hora derradeira nesse estágio, há uma preocupação significativa, porque começa a falar mais alto a consciência espiritual. E essa consciência vai rever o traçado de caminho proposto e o caminho andado. E nós vamos encontrar bem menos respostas significativas dentro dessa caminhada para o bem e mais acentuadamente aquilo que nos conduz ao caminho que passar pela porta larga significa repetir a ação ou a operação. Bom, posso sugerir? Por favor, Marinho. Eu fico com fora da caridade não há salvação. Fora Acho que da é melhor caridade. caminho que esse, inclusive, Salvação. fundamentado na questão 886 do Livro dos Espíritos. Aí está resolvida a questão. Esse é o caminho. Tá lá. A caridade. Esse é o caminho. Aí chega. Chega, né? Mas Que é uma coisa, na verdade, nós estamos igual Paulo. Estamos igual Paulo? Faz o mal que não quer fazer e deixa de fazer o bem. Não é mal. esse é o paradoxo humano. Bom, quem aqui... Quando o Silvani fala sobre caridade, nós podemos complementar com aquela questão da qual é o caminho para a verdadeira caridade, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Benevolência para o próximo, indulgência para o irmãos, para os amigos, perdão das ofensas. Então, Só isso. parece ser muito fácil. Legal, a gente sabe disso, está escrito lá, mas a gente está vivendo isso. Aí que tá. É o que nós falamos aqui antes do início, porque os ensinos de Jesus, se você vai ler na literatura, é super fácil. Tranquilo. O mais difícil é praticar. Quem aqui não é pai ou mãe? Por favor, levante o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. Então, para quem é pai ou mãe, então quem levantou o braço, se safa dessa daqui. Somos exemplos que podem ser seguidos, porque nós temos filhos. Quem é pai e mãe pode ser um exemplo a ser seguido. E quem não tem, também pode ser um exemplo a ser seguido. Será que eu posso ser um exemplo a ser seguido pelos outros? Pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus filhos? Conceição, nós somos exemplos que podemos ser seguidos? Não integralmente, mas eu acho que tem alguns momentos que nós nos esforçamos e conseguimos dar bons exemplos. Necessitamos nos esforçar. Esforço constante. Normalmente, a gente corrige nos físicos, porque um dia a gente percebeu quando a gente errou. Então, essa parte, particularmente, eu acho maravilhoso. Corrigir os filhos. Da gente passar para alguém uma cometa, um erro que eu cometi. Eu falo, como eu cometi, eu adquiri uma experiência para poder passar. Então, nesse momento, que não é 100%, claro, da existência, mas nesse momento, quando isso acontece, é um exemplo A ser seguido. Solimar? Eu ia dizer que essa preocupação de saber que é exemplo que pode ser seguido tem que ser única e exclusivamente nossa, sem nos preocuparmos se o outro está seguindo, porque ele traz já a bagagem dele. Por mais que às vezes a gente seja um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo, um bom evangelizador, um bom exemplo, se quem está ao redor não tem a vontade de ser melhor, pode ter 10 referências perto e não vai ajudar. Agora, eu estou com a consciência tranquila. Se eu tenho a consciência tranquila, eu sou uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa amiga, uma boa esposa, eu acho que é isso que conta mais. E os mensageiros, prestes
pelo Espírito André Luiz, com psicografia de Chico Canto Xavier, nós encontramos que Deus socorre o homem pelo homem, atende a alma pela alma. Quando cada um de nós somente pode auxiliar o semelhante e colaborar com o Criador com as qualidades de elevação já conquistadas na vida, todos nós podemos ser exemplos. Todos nós temos a oportunidade de estar à frente de uma situação que, em sendo diferente, serve de parâmetro para aqueles que ainda buscam um porto seguro. Que adianta eu ter o barco, ter o remo, estar no mar, sem saber aonde eu quero chegar? É preciso que a gente tenha um guia e um modelo para poder seguir. Não empilhamos nem embalamos virtudes como objetos ou produtos de consumo, ou mesmo como atrativos para a satisfação das paixões humanas. Será, Vânia, que a gente consegue colocar as nossas virtudes, né? Maurício Jorge? Será? Porque a partir do momento que nós conseguimos alcançar as virtudes, nós não dominamos, nós vamos fazendo. Nós vamos fazendo. Apenas fazemos. Não damos nem nome, né? Quem aqui vamos combatendo o egoísmo, a gente vai desenvolvendo a virtude. Combater o egoísmo para desenvolver a virtude. É meio automático. Alguém fez alguma caridade hoje? Para quem que você fez a caridade? Se você levantar a mão, joga fora da tua caridade. Então, será? O bem é tímido às vezes nesse sentido também, mas não dessa forma. Mas, será que nós estamos desenvolvendo virtudes? Será que eu, na minha consciência, estou fazendo a proposição de Santo Agostinho, passando em revista o meu dia e buscando a cada dia ser melhor do que o dia se passou? Será que nós estamos colocando isso em prática? Acho que a nossa proposta hoje aqui, muito mais do que trazer os conceitos que vocês mesmos já sabem, é relembrar a importância da gente vivenciar isso, colocar isso em prática no nosso dia a dia. Orar e vigiar. Fernanda? As perguntas, as indagações que vocês estão trazendo nos fazem pensar em nós, é o autoconhecimento. Até mesmo na questão do exemplo, eu fico pensando, muitas vezes a gente acha que está sendo um exemplo. Se a gente só fica nessa superfície do mundo, da vida agitada no dia a dia, muitas vezes a gente acha que a gente é exemplo, porque é na aparência. Na verdade, não é isso que Jesus espera da gente. Ele espera na essência essa transformação. E essa é a dentro. Porque fora, mostrar que a gente é bonzinho, por fora é fácil. Na escala evolutiva, não há quem não possa ser útil a quem quer que seja. Estamos sempre sendo acolhidos e acolhendo. Sempre tem alguém nos vendo como referência e alguém que nós buscamos como referência. Esse exemplo que a Fernanda falou cabe perfeitamente. Então, primeiro, ser caridoso consigo mesmo, cuidando dos pensamentos, né? Aquilo que Emmanuel disse, se quisermos saber do lugar que nos espera, observar o que fazemos conosco nas horas livres, nas horas vagas. O que fazemos com os nossos pensamentos? Que tipo de caridade nós praticamos no sentido de realmente estabelecer padrões vibratórios, afinidades, sintonias com os seres superiores, com o nosso benfeitor, com nós mesmos, produzir permanentemente o bem. Nessa reflexão que o Marcelo disse, né, para a gente se perguntar todo dia, toda noite, toda hora, né, o que será que eu fiz? Repassar as ações. Então nós já vivemos, nós espíritas, eu imagino, já vivemos essa luta, né, de querer fazer a coisa certa, mas ainda não conseguimos. Então quando a gente pisa na bola, na hora a gente fala, não devia ter feito isso. Quando antes de sabermos tudo isso, a gente falava, fiz, vou fazer de novo e pronto, né? Agora não, a gente fala, meu Deus, né, o que eu fiz? E aí, então, a gente passa aquela reflexão e procura não fazer mais. Mas como a gente está a caminho desse aprendizado, a prática não é igual à teoria, né?
ela, na hora de fazer, às vezes você não consegue fazer o que você aprendeu, mas já vem aí a reflexão, talvez um arrependimento, né? Então essa é a vantagem da gente saber os postulados. Nós achamos que houve avanço e nós já estamos percebendo isso. Antes disso. É o que o Jorge falou, né? A gente já avançou. Mas Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Nós estamos avançando, porque nós estamos abrindo a janela do conhecimento real. Mas, pessoal, agora é hora da verdade, então. Temos Jesus por guia e modelo no nosso dia? Eu queria fazer uma colocação que você falou da caridade. Hoje eu, por exemplo, fiz uma caridade profissional, mas foi meio que obrigatório. E agora, fazendo uma autoanálise, estou pensando e estava pensando que eu fiz aquilo lá, mas eu queria que terminasse logo, eu queria resolver logo aquilo lá. Foi caridade? Pois é. André Luiz fazia isso. Serviu resolver o problema da pessoa, mas eu, na verdade, fiz aquilo meio forçado. Então, eu acho que a maioria das vezes quando a gente faz uma caridade, a gente faz meio automático, né? Aquela passagem de Paulo: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, nada seria. Se a ação houve, mas não houve amor, houve a caridade? Mas a proposta Já começou, né? Mas aí está, é o primeiro passo. É um exercício. É um exercício. Começa por aí. Primeiro por dever. Dever. Jesus deu o peixe e depois o evangelho. Primeiro vai a beneficência. Se a gente não puder fazer a moral, faz a primeira a outra. Depois, né? Senão, porque barriga vazia não escuta ninguém não. Não adianta. Então, quais os caminhos escolhemos para seguir? As virtudes. Quais os modelos adotamos na nossa caminhada? Quais os modelos que são as nossas referências no nosso dia a dia? Cada um tem o seu, né? Quais as condutas marcam os nossos comportamentos? As nossas ações são reflexos de um guia, de um modelo? Somos exemplos que podem ser seguidos? É reflexão individual, pessoal. Com relação a essa parte das condutas, dos modelos que nós adotamos, as nossas ações, os exemplos, basta que a gente faça um encontro por nós mesmos, a nossa consciência. Somos dotados de todas as faculdades e virtudes. Ninguém está desprovido de nenhuma delas. Apenas se manifesta quando nós já temos realmente a capacidade moral, vamos dizer assim, de fazer as verdadeiras desinteressadamente. Porque as conquistas de virtudes ou de faculdades, né, morais, elas não vêm aos nossos desejos e interesses, elas são coisas imperceptíveis. Fazemos o bem pelo bem, sem aquela preocupação de realmente recebermos qualquer recompensa. Jesus nos fala exclusivamente das qualidades espirituais, coisas da alma, coisas do espírito, as coisas que são permanentes, que são as virtudes no sentido da moral cristã. A gente consegue sentir isso de Jesus? Sentindo na oração do Pai Nosso, a gente consegue sentir isso? Coisas da alma, do espírito, que são exclusivamente permanentes. Então acho que a gente tem um caminho longo a percorrer, com certeza, mas traduzir isto em ações é o nosso maior objetivo. O objetivo é esse, principalmente com o nosso próximo, mais próximo, que é a nossa família.
objetivo e desafio, Júlio. Por isso que estas qualidades, essas virtudes, que o homem não consegue através das riquezas materiais, da hereditariedade, da condição social, da sabedoria secular, mas sim através da escolha. Na escolha, a reencarnação e o livre-arbítrio são fatores determinantes. Os seus recursos materiais são colocados como recursos para a prática do bem. Então, nós muitas vezes somos espíritas, a casa espírita, nos dias de Evangelho, ouvimos a palavra, recebemos a água e o passe, porta afora somos cidadãos do mundo. Isto nos tempos religiosos das mais diversas práticas. Ao sairmos do espaço em que nos é consagrado aquele momento de reflexão, parece-me que a dupla personalidade funciona. Nós esquecemos que somos espíritos, esquecemos que essa mensagem do Cristo é exclusivamente para o espírito. Essas qualidades, essas virtudes, essas coisas da alma, essas coisas do espírito, não são aplicadas à personalidade, porém fazendo parte da personalidade. E como imperfeito, passando pelos seus gêneros de provas e expiações, né, para que a gente realmente possa lapidar o ser espiritual na convivência material, na troca de relação com os nossos credores, principalmente. Falamos de Jesus para os nossos familiares, para os nossos filhos. A gente tem um hábito disso. Ler uma história de Jesus. Será que a gente tem a vivência de Jesus no nosso cotidiano? Descobri uma maneira. Todo mundo vai na geladeira lá em casa. Agora, toda semana a mensagem é trocada. Então, bem grande, estão lendo. Está difícil de falar de Jesus para ele, é mais do novo. A geladeira. Mensagem só lendo lá. geladeira. Cheio, gente. Ô Marcelo, assim, a gente lembra que está no Evangelho que quão poucos conhecem o Evangelho de Jesus, mesmo para nós. E mesmo os que conhecem, quão poucos entendem. Então, será que nós entendemos o Evangelho de Jesus, sabemos interpretar? Hoje nós temos um excelente intérprete na doutrina espírita, além do Chico, do Divaldo, do Raul, do Alberto, nós temos o Haroldo, né? E o Haroldo está aí, ó, trazendo essas coisas novas que a gente não soube ver. Então, será que nós compreendemos? Então começa até por aí, né? A gente já leu o Evangelho, a gente já leu o Novo Testamento, mas será que a gente compreendeu por que Jesus fez isso, por que fez aquilo? Mas quantos Haroldos, quantos Chicos, quantos Givaldos nós, enquanto espíritos imortais, centelha divino, já passamos? Há quantas encarnações que a gente está aí patinando nos nossos vícios? Nós já sabemos o caminho, mas muitas vezes nós nos encontramos acomodados. Porque levantar a bandeira e dizer eu sou espírita, eu sou cristão. Hoje mesmo eu ouvi a minha enteada mais nova falando que recebeu a informação de que ela não era cristã, porque espírita não é cristão. E nossa, a pessoa está bem informada. Então, será que nós estamos, para eu me dizer espírita, que é sinônimo de cristão, eu tenho que conhecer Cristo. Mas então, será que a gente conhece, Marcelo? Mas eu busco conhecer? Algumas pessoas sim, outras não, né? Porque assim, não é tão fácil como parece ser, é muito profundo, né? Então, o Jesus que nós precisamos conhecer, ele ainda, eu acho que está fora do alcance da gente saber exatamente a entidade divina que ele era, né? A entidade superior que ele era, né? Porque você vê, ele deixou de crescer um pouco mais para ficar aqui, deixou de falar tudo que ele sabia, ele não se vangloriou, como diz o Divaldo, como diz a Joana, né? Ele sabia muito mais do que ele falou e podia fazer muito mais do que ele fez. Então, será que nós compreendemos esse guia e modelo para a gente ser igual a ele?
Mas eu acho que nós estamos a caminho, Marcelo, estamos a caminho. Acho que uma coisa que a gente precisa saber, o que é ser cristão? O que quer dizer ser Cristo, ser cristão? O que significa esse termo, cristão, ser cristão? Seguidor de Cristo. Eu creio que uma passagem do Evangelho que traduz muito isso foi quando os fariseus, tendo sabido que Jesus tapava a boca dos saduceus, se reuniram e um deles, que era o doutor da lei, foi lá e disse: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí se encontram toda a lei e os profetas. Então, ser cristão, amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro, fazemos isso quando nós dizemos: eu sou cristão. Eu sou cristão, mas eu estou fazendo. Eis o X da questão. Muitas vezes estamos sendo hipócritas, né? Exatamente. As pessoas que são creem em Jesus, que dizem seguidores de Jesus, dizem que eu sou cristão. Na verdadeira acepção da palavra, ser cristão é amar, é saber. Sabemos amar. A gente se ama. A gente se ama, a gente se conhece. Então, é só o termo, né? Ser mesmo. Legal. Arthur primeiro, depois o Jorge. Ser cristão vivenciando os ensinamentos do Cristo. Porque muitas vezes eu estou buscando, mas ainda não vivencio isso. Mas é o primeiro passo, já estar buscando. Eu estou buscando para vivenciar, ainda não estou vivenciando. Estamos a caminho, né? Estamos no caminho. Jorge? Apenas uma observação, que nós sabemos que a mensagem de Cristo, a mensagem do amor, ela foi totalmente desvirtuada pelo ser humano. Tá? 325. Pelos cristãos. Ela foi desvirtuada pelos cristãos. 325, quando no concílio de Nicéia, Constantino chamou todos os credos da época, mas primordialmente o cristão, porque era o que mais se destacava na época. Ele aceitou um pouco de cada um dos credos para formar uma religião chamada católica, que significa universal. Quando ele formou essa crença universal, da qual ele se declarou o chefe, começaram a haver as mudanças, porque daí a ideia do Cristo passou para o lado do poder, onde ela começou a sancionar as matanças, as conquistas, tudo que era poder temporal. Desvirtuou totalmente. Aí nós tivemos 1.300 anos praticamente, que chama-se a noite da Idade Média, onde essa mensagem foi praticamente acabada, transformada, mudada aos interesses de cada um. Os próprios evangelhos, suas traduções colocadas de uma forma totalmente servindo a interesses de cada grupo. Aí vem abençoado Kardec, traz o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele busca de novo a forma primitiva do Evangelho. Nós discutimos isso uma vez com o Haroldo, 1h30 ele ficou explicando o porquê eu não conseguia me convencer de que eu devia seguir a Bíblia. Porque a Bíblia, eu entendia que ela era totalmente manipulada. Aí ele falou: nós não podemos pegar, logicamente, uma coisa que foi mudada, e ele concorda que ela foi totalmente mutilada, transformada. Totalmente? Ela foi desvirtuada. Aí o que acontece? Agora, Kardec, na sua visão, traz de volta essa mensagem original, onde o amor é base. Porque nós não podemos admitir que quem pregasse o Evangelho de Jesus, onde ele tinha, assim como talvez um dos mais importantes mandamentos, o não matarás, e estabelece as fogueiras inquisitórias, matando milhares e milhares de pessoas porque tinham um pensamento diferente. Então eu acho que a mensagem do Cristo, infelizmente, o Vaninho às vezes insiste nisso, que ela 2000 anos e nós não conseguimos entendê-la. Mas alguém é culpado disso. E agora nós temos que ter, graças a Deus, temos hoje a doutrina que nos mostra com clareza o que é a mensagem realmente. Mas basta olhar
os canais, televisão, a mídia, para ver que tipo de mensagem ela passa para nós. Isso aí. Aí nós vamos ver só mais um detalhezinho dentro da indignação, quando você vê o rapaz lá da luta livre, quebrando o tibia perone num chute no outro, eu pensei na hora, não faça aos outros o que não quer que faça a você. Será que aquilo era correto? Então essa é a mensagem, isso que nós vivemos hoje é terrível. Legal. Fernanda, para a gente fechar aqui. Culpados somos todos porque não fomos descobertos. Então, um negócio assim, culpados somos todos porque não fomos descobertos. Né? Isso, né? Então, eu acho que voltando à questão de Kardec fora da realidade da salvação, acho que a gente resolve muita coisa pensando nisso. Por quê? Não tem voto. A caridade é a caridade, no sentido mais amplo que a gente pode tentar imaginar, e aí individualmente. Né? Porque se a gente entra na questão do cristão, eu gosto dessa palavra, eu acho interessante o que você falou, eu concordo. Mas a gente traz aquele problema que não é cristão, não está salvo. Né? Não, sim, mas assim, as pessoas dizem assim, eu quero dizer no sentido de, não, eu sou cristão. Né? O espírito não é cristão. Não, vai chegar lá um tempo em que a gente vai compreender que é um sentimento. É a nossa crença, é o modo que a gente abraça. Grande não é cristão também, né? Ok, pessoal. Vamos avançando aqui, senão a gente libera vocês só meia-noite, tá? Vocês são os culpados, Vamos lá, nós temos aqui mais 15 páginas. A gente sabia que ia haver essa discussão e é gostoso. É gostoso porque muitas vezes nós nos sentamos nessas cadeiras, ouvimos o expositor e nós temos alguma ideia para trocar, alguma coisa que a gente gostaria de falar naquele momento não dá na exposição. Mas vamos lá então. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque tendo-o enviado para fazer lembrar sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão, quando eles a ouvidam para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. Aquilo que o Jorge comentou, a mensagem do Cristo, o Espiritismo vem esclarecer, vem na sua realidade. Né? Então veja bem, a gente já tinha lá atrás o caminho, a verdade, a vida, mas desvirtuamos. Ele continuou mandando espíritos para que a missão fosse entendida, seguida, mas nós esquecemos que muito mais será cobrado a quem mais for dado, né? Até dizem alguns dos benfeitores que o mais se encontra no umbral é espírita e médiuns. Obviamente, respeitando os espíritas, respeitando os médiuns, mas porque esses são eles que realmente fazem essa ligação maior, né, entre o plano dos espíritos, do plano material e do plano espiritual, que eles já detêm um conhecimento maior, já tem uma missão mais significativa, porque isso implica em responsabilidade, em compromisso, em manter a conduta íntegra. A lei é muito mais rigorosa daqueles que têm o dever de manter a ordem do que aquele que simplesmente não tem nenhum compromisso com a ordem. Assim, quando um militar cai na tribuna, todas as penas possíveis são aplicadas porque ele não tem o direito de cometer equívocos. Nós temos visto isso aí permanentemente. E como espíritos, individualidades liberais, com essa responsabilidade, nós estamos realmente assumindo esse compromisso do exemplo daquilo que nós já sabemos? 3 palavras que resumem Jesus: é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio penetrando o mundo há mais de 20 séculos. Caminho, verdade e vida. Descobrireis a verdade vos libertará. A partir do momento que a gente se aproxima do Cristo, a gente vai conseguir entender muitas coisas do nosso dia a dia. E que aí a gente acaba talvez não fazendo, nos aperfeiçoando, nos aprimorando enquanto seres perfeitos que somos.
afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, conhecereis a verdade vos libertará. O Cristo sempre foi o guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre as trilhas incertas e perigosas. Alguém tem alguma dúvida disso? Que a nossa referência é o Cristo. Tenho dúvida. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Tem uma cruz de cada dia. E não nunca há falou de facilidade, nunca disse que ia ser fácil. Mas e cadê o mérito? Se não, vou esperar que ele faça por mim? Como ele foi o guia por excelência, nos mostrou os caminhos, né? Quando ele fala assim para a gente perdoar até os inimigos, é uma coisa muito difícil. E ele não falou isso para que a gente fosse um santo do futuro, não. É que hoje, como espírita, a gente sabe a ligação que existe, fluídica, de alguém que a gente não perdoa. Hoje a gente sabe os malefícios orgânicos, o que a gente desenvolve de doenças físicas se a gente não perdoa. Então Jesus, ele nos mostrou todos os caminhos, mas é o que eu falo, nem todos sabem disso, né? Com esta propriedade do espírita. Não que a gente está se vangloriando. Perdão é terapêutico. Né? Então assim, Jesus é muito para a cabeça da gente ainda, né? É muito, porque Gandhi não era cristão e ele, quando leu pela primeira vez aquele livrinho de borda vermelha e capa preta que os ingleses dominadores levavam sob o braço, pediu emprestado, abriu no Sermão da Montanha, e aí ele falou: eu conheço Cristo que os cristãos desconhecem, né? Então, essa é uma frase célebre dele, né? O Dalai Lama conhece melhor Jesus do que os cristãos. Então, por quê? Porque a gente, não é isso, a doutrina, o cristianismo, é a gente mesmo, né? A gente já conseguiu, evoluiu bastante para compreender esse caminho que Jesus nos propõe, né? O perdão, eu acho, perdoar o inimigo, uma coisa muito difícil. Então a gente tem que se esforçar muito para isso. Mas então eu gostaria que vocês pensassem, eu gostaria que todos vocês não perdoassem mais. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não se ofendam mais. Que não se ofendam mais. Quando ele diz: não, o meu jugo é leve, é exatamente nesse sentido. Você seguindo os ensinamentos de Cristo, não vai sofrer tanto. Não vai sofrer tanto. Não quer dizer que a gente não vai sofrer. Não, Marcelo, mas não é simples assim como você está pondo. Porque se a pessoa, você não vai se ofender, não. Depende, né? Depende. Se for uma pessoa que usurpou a sua família, você não vai se ofender, você vai ficar magoado, vamos ser sinceros, né? Então não é mágica. A gente que é espírita tem que começar, é uma luta interior, né? Para poder. É um processo, não é da noite para o dia. Mas a gente não deixa sair de dentro de nós ainda. Não é da noite para o dia, não. Não é numa vida. Uma vida para outra. É a outra. Tudo bem, mas a proposta crítica é profunda. Você tem que negar pai, mãe, filho, o que você tiver. Senão você não pode ser discípulo do Cristo. Isso está tudo escrito. Chegará um dia que eu tenho que me desapegar de tudo. Está na hora de começar a pensar nisso. Porque senão não vai adiantar nada. Encarna, desencarna e continua dormindo. E mesmo com o rótulo de espírita. Não adianta. Mas, gente, só assim para... Desculpa, está falando muito. Mas ontem o Divaldo transmitiu a palestra dele direto de... Uberaba, né? Uberlândia, perdão. Foi transmitido ao vivo, né? E quando nós estivemos ali em dezembro, com a desencarnação do tio Nilson, ele estava muito abatido. Era uma grande preocupação nossa, porque foram quase 70 anos juntos, né? E assim, e ele sendo o apoio esteio do Divaldo. Então a gente se preocupou, nós falamos assim, ele vai se abater. Realmente ele estava abatido.
E ontem na conferência, ele disse que ele estava realmente muito triste, estava vivendo o luto que o psicólogo estuda, né? E aí diz que a benfeitora chegou e falou assim, você não tem o direito de cair em depressão, né? E ele disse assim, eu sei disso, eu sei, mas eu estou lutando. Então você veja, nós estamos falando de quem? De um homem que se dedica de corpo e alma há 80, quase 80 anos, né? Aos postulados de Cristo, né? Mas a hora que acontece, não é assim, igual um ventinho bateu, não, mas ela é muito profundo, viu? Mas que possa tirar a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Porque estar sem pecado é ser puro, é ser simples. É difícil ser simples. Porque ser puro e simples não agride, acolhe e conforta. Não precisa perdoar. Não ter que perdoar é não se deixar ofender com a agressão do outro. É não possuir a imperfeição que é ativada como uma conduta. Que nada mais é do que um benefício que nós recebemos quando alguém mexe com aquela nossa suposta tranquilidade, suposto equilíbrio. Então ele está nos ajudando a percebermos que temos muita coisa ainda para mudar. Muitas vezes nós espíritas, as pessoas não nos entendem, que somos resignados diante de tudo que acontece. Isso é um erro. A nossa resignação não é uma resignação passiva. Nós não aceitamos tudo simplesmente por aceitar. É uma resignação ativa, uma resignação que tem uma resposta. Então eu acho que nós temos que ter indignação e principalmente, lembrando as fases do Cristo, eu acho que uma das que eu mais gosto é aquela que conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Aí eu vejo onde nós realmente estamos tendo dificuldade, porque nós vimos as disputas religiosas e tantas coisas. Há pouco tempo ainda lá em Jerusalém, dividiram o espaço numa igreja aos burros, os padres, os pastores, os rabinos, lá defendendo o espaço, se batendo um no outro. Eu imagino, será que essa mensagem é a mensagem do Cristo? Conhecereis os meus discípulos por muito se amarem? Jesus estava sendo guia quando disse, aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos, apontando assim o caminho da grandeza de espírito, a grandeza daquele que serve. Tem que lavar o pé de todo mundo, né, Marcelo? Tem que lavar o pé de todo mundo. E disse mais, que entre vós não seja diferente. Vamos mudar a proposta. Entre vós tem que ser assim. Entre vós somos nós. Entendeu? Está estendido para nós. É isso que ele diz. Que entre vós não tenha dissensões, que seja assim. Que o maior seja aquele que mais serve. Aqui na casa de Siak, por exemplo, está aqui o maior. Estou aqui, ó. É o que mais serve. É o maior. É o que mais serve. Então, isso não é tão difícil, né, para o ser humano fazer, né? Ser o servidor. Em vez de ficar assim, eu quero ser servido, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a gente já consegue fazer isso melhor, eu imagino. Quem de nós estaria em condições de lavar os pés dos seus criados? Um exemplo fantástico, eu posso dizer assim, esse gesto nobre de servir a lenda da estrela divina. Vozes do grande além, leiam aquele que se propunha junto ao Criador para alcançar realmente esse lugar de excelência, as missões que recebe e as ações que pratica para poder ouvir os cânticos do céu como um vencedor. Uma excelente oportunidade. 1957, médium Francisco Cândido Xavier, ordenador Arnaldo Rocha. Alguém sabe de quem são essas pessoas? Muito difícil. Muito difícil. Como guia lúcido, Jesus nos indica o caminho seguro do amor. Dúvidas? Como modelo irretocável, Jesus sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, da maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Haroldo Dutra Dias nos diz que somos cartas vivas, que o Evangelho de Cristo está em nós, e que desabrocha à medida em que nós vamos já conquistando a nós mesmos e
e ele passa a ser transparente em realidade, nem em outro lugar. Então, nesse sentido, desse modelo, desse guia, basta que a gente consiga estar no lugar do outro, com os valores do outro, sem perder a nossa individualidade. E fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Basta que a gente diariamente olhe ao espelho e sinta prazer e feliz pelo que vê exteriorizado, representando a sua essência de espírito imortal. Bom, agora para quem tem problemas, se alguém tiver problema aqui, esse slide é interessante. Quando o Mestre proclama: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Porque o jugo dele, né, sobre o jugo dele, qual que é o jugo dele? O amor, né? E o fardo dele é leve, porque ele só manda amar, manda perdoar. Então ele fala: meu fardo é tão leve, vocês não conseguem carregar, né? Meu jugo é tão suave, manda amar. O jugo de Jesus é simplesmente a observância da lei de Deus. Esse é o jugo. Só isso, né, Maria? Jesus prometeu curas. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Mas ele O que é esse Deus, aliviar? né? Olha, pessoal, se nós estamos sobrecarregados, a gente quer o mais rápido possível ser aliviado. Mas a gente quer que seja uma coisa rápida, do nosso jeito. Nós não saboreamos o remédio. Nós queremos que o remédio faça o seu efeito rápido. Mas tem lá um adendozinho. Então agora tu vais e não tornes a ligar. Eu estou aprendendo isso na carne, tornar o jugo leve. Só que assim, não adianta, o tratamento tem que ser feito. Você precisa passar por ele. Por mais que ele seja leve, por mais que você não seja, não precisa, não, você tem que passar por ele. Você tem que fazer a caminhada. Ninguém vai fazer por mim. Então, essa caminhada, ela é como? Se eu não me abrir, mil pessoas que eu escrevo, não vai fazer nada. Sempre tem que estar perto. Eu preciso estar preparado para isso aqui. Então, aonde está dentro de mim, ele está dizendo tudo da minha vontade. Pessoal, tem uma sugestão aqui, até a Júlia, um dia, fazer o dia da troca de fardos. Se alguém quiser ficar com o meu fardo, vamos ver se vai haver uma aceitação. O dia da troca de fardos. No final, a gente vai ver que o nosso é o melhor. Nesse sentido que você está colocando, a gente tem o passado lá atrás para carregar, né, Marcelo? E cada um, que ainda não foi resolvido, na sua individualidade, sabe das suas encrencas lá de trás. Sim. Você me fez lembrar da história das cruzes. Pois é, tá pensando nessa. Exatamente. A gente acaba pegando a nossa vida. Somos convidados a segui-lo como guia e modelo pelo caminho de redenção, vivenciando com humildade e mansidão as adversidades da vida. Agora, como entender a posição de Jesus como guia e modelo se os seus ensinamentos são tão diversamente interpretados pelas diversas correntes do cristianismo? A lei do amor, né? A parte moral do Evangelho de Jesus é para todas as segue pela moral. Essa proposição é a continuidade do vinde a mim. Então, segui-lo como guia e modelo pelo caminho de redenção. Esse caminho de redenção está de acordo com o que cada um já pode fazer. Se nós analisarmos isso dentro de uma certa lógica, ninguém demonstra o que
não é. Ninguém faz o que não sabe, ninguém dá o que não tem. Então, as situações mais tormentosas, mais difíceis, mais conflituosas ocorrem com aquele que já tem as soluções em si mesmos, nem em outro lugar. Porque senão a justiça divina não seria verdadeira, de dar a alguém um fardo que ela não pode transportar. A pessoa tem que estar pronta. Cada um vai resolver de acordo com aquilo que... Perfeitamente. Isso nos é concedido um gênero de prova, de sacrifício, porque já estamos em condições de responder pela necessidade e encontramos em nós mesmos todas as respostas. É engraçado que a gente vai muito ao centro espírita, caminho da redenção, mas desse aqui a gente não vai. Bom, então, nesse contexto, a sabedoria do questionamento de Allan Kardec, na solicitação de um tipo mais perfeito, revela a nossa necessidade de um referencial terrestre na escalada evolutiva. Questão 625, do Livro dos Espíritos. Assim, necessitamos de um guia e modelo acima de todos os outros, referência inquestionável que apresente todas as características possíveis de perfeição moral. Características essas relativas ao nosso entendimento nos respectivos níveis ou estágios evolutivos. Marcelo, você pulou rapidinho aquele outro que eu achei que era tão importante, quando fala das diversas interpretações anterior a esse, né? Que fala das interpretações, né? Então, como entender a posição de Jesus quando é de tão diversamente interpretada a mensagem? Eu acredito que talvez um dos grandes problemas que nós enfrentamos nos últimos séculos, eu acho que foi a ideia salvacionista, que foi vendida para as pessoas como Cristo veio como Salvador da humanidade. Então, um dia, certa vez, alguém falou para mim que vocês espíritas não aceitam Jesus como Salvador, porque vocês acreditam que a pessoa se constrói ao longo das suas vidas sucessivas, então não precisa do Salvador. E aí é que está o grande erro. Nós entendemos ele como modelo e guia, ele é o farol que ilumina. Mas a decisão de caminhar pertence a cada um, porque ele mesmo disse: toma a tua cruz e siga-me. Ele não prometeu salvação graciosa para ninguém, né? Vai dizer isso para o padre, para o pastor. Eles ganham a vida nisso, eles são interpretados. Sabe o que é? Ele pronunciou uma palavra que está lá no Evangelho, que abalou as estruturas da humanidade, do mundo, né? Amor, né? Quando ele trouxe, antes não falava em amor, era olho por olho, dente por dente. Mas é como eu falo, como você fazer entender essa palavra amor e perdão no momento do Império Romano? Faz uma ideia do que era o pensamento naquela época. Mas ele disse: era conquista, poder, riqueza, só. Aprender isso que foi dito pelos antigos. Olho por olho. Eu, porém, vos digo: amai-vos uns a outros. Então, ele veio trazer a lei do amor, que era uma coisa novíssima. Por isso que ele veio nos salvar. Mas não veio assim: vem cá, minha filha, não, ame. Meu fardo é esse aí, ó. Meu jugo é esse aí. Não esquecendo que, como entender isso nesse contexto, nesse próximo aqui, ele diz: nos respectivos níveis ou estágios evolutivos. Então, nós estamos em uma pequena coletividade aqui que cada um pensa diferente do outro. Cada um no seu momento, cada um no seu nível evolutivo, na sua história. E às vezes a gente esquece disso e quer que o outro seja igual a nós. Quer que o outro corresponda igual a nós, sendo que cada um está no patamar. Marcelo, por favor. Indo de encontro ao que vocês estão falando, e Jorge disse há pouco, essa ideia de fazer Jesus um líder salvacionista, acho que nos dias atuais a coisa piorou de situação. Porque fizeram um líder salvacionista e materialista. Porque hoje vendem que a crença, a fé em Jesus vai te dar bens materiais, vai te aumentar o salário, vai te aumentar a qualidade de vida. Então é pior ainda do que um Jesus salvacionista, porque até a ideia de salvação já foi distorcida. Fernanda, apesar dos negócios. Não, eu desconfio, assim, que dentro disso que vocês estão falando, eu perdi um pouco aqui, que estava aqui. Conversa com a Dalélia.
da religião é a humanização do que é sagrado. O homem não tem uma outra referência, não há uma única terminologia gramatical do nosso conhecimento que possa retratar a dimensão crística de Jesus. Quanto mais os aspectos mais profundos, mais acentuados. Divaldo e Raul, em suas palestras, em suas conferências, costumam dizer que tudo que existe em termos de terminologia é para a gente entender o que não compreende ou compreender o que não entende. Pegamos uma base disso e vamos reconstruindo cada vez mais, tendo um aperfeiçoamento maior, um entendimento maior. Tínhamos os decálogos, 10 mandamentos. Cristo, amar o Pai, a Deus sobre todas as coisas, e próximo como a ti mesmo. A doutrina espírita fala da caridade na salvação. A síntese de tudo, o amor. Ou seja, nós vamos pegando essa essência, pegando essa simplicidade que atinge todas as dimensões. Pessoal, todos concordam que nós chegamos num ponto de uma discussão legal, que vocês devem estar perguntando um monte de coisa. Vocês concordam que dá para ir no caminho? Porque agora a gente não tem essa dúvida aqui, né? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida no significado integral. O Espírito Joana de Anjos nos diz que a existência terrestre é assinalada por diversos caminhos que conduzem o espírito por diversas faixas no processo da evolução. O nosso caminho é diferente do caminho da igreja ali do lado, do irmão da nossa casa ali do lado. Cada um seguindo por um caminho. Se o fim for o mesmo, o fim deve ser o mesmo, o amor. Nós aqui não somos trombetas, mas o nosso fim tem que ser o amor, como sempre. Mas muitas vezes a gente esquece isso. Ela nos diz também que somos a medida do caminho escolhido ou eleito para a existência corporal. Algo diferente? A medida do caminho escolhido e eleito para a existência corporal. Quem somos nós? Então, basta que nós observemos o contexto da nossa convivência, nós vamos perceber que tudo está ajustado, tudo está coerente, nada além daquilo que efetivamente precisamos, mas extremamente oposto ao que muitas vezes nós queremos, que o Pai nos dá todas as oportunidades que efetivamente precisamos. O desafio do espírita hoje é vivenciar o que sabe. Exatamente. O desafio nosso é vivenciar o que sabemos. Mas existe essa luta, né? Não é difícil, mas não é impossível. Não, mas a gente está lutando. Eu, pelo menos, né? Estamos lutando. Se alguém tiver dúvida, eu sugiro que vamos num livrinho chamado Religião dos Espíritos. 1960, Emmanuel tem uma página que diz Doutrina Espírita. Ali o benfeitor nos enquadra perfeitamente. O desafio também grande é respeitar esse caminho do outro. Porque quando a gente procura respeitar, nós estamos procurando amar. Quando a gente quer que ele venha no nosso caminho, Deixa só agora enquanto tem no livro, no prefácio do livro que é o Espiritismo de Sérgio Aleixo, uma frase que eu acho lapidar para mim, que ela diz assim, que nós espíritos respeitamos todas as crenças e valorizamos todas as decisões do caminho do bem, mas nos sentimos no dever e na obrigação de colocar os nossos postulados como um processo de avanço para a humanidade. Então nós não podemos simplesmente dar em honra do direito de cada um fazer o que quer, aceitando tudo. E não vamos falar a nossa verdade, o nosso entendimento, o nosso caminho como sendo uma coisa que mostra que temos um projeto de salvação baseado em coisas palpáveis. Então eu concordo que nós temos que ser tolerantes. E às vezes confesso que me falta um pouco essa tolerantes, mas não acomodados. Mas não aceitar, porque nós temos a obrigação de mostrar esse nosso caminho. Quando no desenvolvimento dos valores que permanecem latentes, que não se manifestam,
A reencarnação é um caminho pelo qual se aprende a valorizar a vida e a encontrar seu significado espiritual. Acho que a prefeitura não ia falar isso. Justo, é. Precisamos ter um guia e modelo acima de todos os outros, um guia e modelo inquestionável, um guia e modelo que apresente todas as características possíveis de perfeição moral. Características essas relativas ao nosso entendimento nos respectivos níveis ou estágios evolutivos. Não adianta trazer um guia e modelo que ninguém vai entender. Querendo ou não, às vezes as igrejas, as religiões acabam humanizando o Cristo, para que as pessoas se aproximem mais do Cristo, para que elas possam entender um pouco minimamente o Cristo. Mas observemos, pessoal, nessa relação, a educação dos filhos, ou a educação das crianças, nós enquanto filhos. Como nós éramos quando nós tínhamos 5 anos, 6 anos, ou os nossos filhos? Podiam fazer tudo o que queriam? Ou nós poderíamos fazer tudo o que nós queríamos? Não. Nós conseguimos fazer tudo? Não. Nós precisamos do nosso tempo. Assim como nós hoje precisamos do nosso tempo para o nosso amadurecimento espiritual, no nosso entendimento. A nossa proposição em abrir a discussão é porque nós poderíamos trazer esse conteúdo de uma forma verbal, apenas expondo, mais expositivo e não trocando ideias, sendo que cada um tem dentro de si as respostas. Cada um tem dentro de si verdades que vão complementar muitas vezes a fala do outro. E aí a gente forma um contexto maior, um núcleo maior de ideias, a questão da sinergia, que a gente soma potencialidades. Para isso precisamos compreender a dimensão da mensagem crística, a qual se reveste de profundo significado, mas ao alcance do nível ou estágio evolutivo de cada um de nós. É o que fala o Evangelho. Dos que conhecem, quantos não entendem? Mensagem crística é. Quantas pessoas nós encontramos ainda dentro da casa espírita que ainda fazem? Quantas pessoas que entram nessas portas? Se você botar uma imagem, ela vai rezar, vai querer acender uma vela. Então são coisas que não são estágios. Mas esses são vidas passadas. os atavismos que nós vamos trazendo. Acentue que Jesus falava para espíritos imortais e não para a personalidade. De maneira que está no nosso inconsciente gradativamente a mensagem crística desde que ele anunciou na Terra. Então está guardado dentro de nós, não tem jeito. Os atavismos vêm de muitos séculos, né? Muitos de nós ainda vêm na casa espírita como se fosse a missa para que o Padre resolvesse as nossas necessidades. E pedimos quase a bênção para o Pai Santo, né? Logo, vivenciando Jesus como guia e modelo, direcionamos os nossos passos na caminhada para a perfeição. Fiquemos com essa reflexão. Tendo Jesus como guia e modelo, direcionamos os nossos passos na caminhada para a perfeição. E a perfeição significa felicidade, né? A busca pela felicidade está aí, ó. Jesus como referência. Finalmente, coroando sua missão como guia e modelo, Jesus deixa-nos seu maior ensinamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Continua amando, continua amando. Continua chamando de amor. Pessoal, então a gente acaba entendendo que nós temos, né, 2 caminhos. Quais são os 2 caminhos? Vou falar no período do carnaval. Vocês estão vendo o caminho aqui para subir, ter companheiro que emagrecer? Interessante que ele começa individual, de repente, obviamente, mais alguém. Normalmente os caminhos que nós temos vistos, a porta estreita e a porta larga. No Sermão da Montanha,
Rodolfo Caligari nos coloca os dois caminhos com algumas referências de atributos ou qualidades morais. Que se nós fôssemos falar da psicopedagogia, seria alguma coisa no sentido de qualidade. O caminho da vida é demasiadamente estreito para que possa comportar todas as extravagâncias, opiniões e doutrinas humanas. Alcantilatado, lavrado ou talhado a pique, demais para permitir a escalada dos tíbios, dos fracos, dos preguiçosos, dos afeitos a comodidades. Esse é o caminho da vida. Para transpor a mistério de trabalho, disciplina, cooperação, persistência, solidariedade, fé e sacrifício sem conta. De fato, a vida cristã impõe-nos tudo isso. Esforço constante a serviço do bem. Policiamento de nossos atos, palavras e pensamentos no sentido de não transgredirmos as leis divinas. Auxílio fraterno de uns para com os outros, a fim de prevenir quedas e desfalecimentos. Ânimo e coragem para prosseguir na caminhada, mesmo quando exaustos ou fustigados pela borrasca das provações. Piedade com os companheiros que nos seguem à retaguarda, cujas fraquezas devemos amparar, ainda que retardando um pouco o nosso próprio avanço. Confiança na bondade de Deus e sujeição de nossa vontade fútil e caprichosa aos sábios desígnios da providência. Renúncia aos desejos impuros, aos maus hábitos, aos prazeres mundanos e às ambições egocêntricas. A receita é isso, simples, né? Muito simples, muito objetiva. Claro que não é fácil, pessoal. Que poderíamos complementar com a tolerância, com a abnegação, com a compaixão. São tantos outros atributos ou virtudes que podem ser praticados. Então, nós desejamos a todos muita paz. Agora, a prece de encerramento é vocês que vão fazer, né? A gente precisa, passamos deveres de casa. Nós solicitamos àqueles que receberam a mensagem, que estão numerados 01, 14, 02, até 12 de 12. São 12 parágrafos de um mundo maior na prece de encerramento dos trabalhos, assim, de André Luiz naquela atividade. Então, nós gostaríamos que as pessoas pudessem vir à frente, começar pelo 1, 2, 13 e 12 aqui, de maneira que a gente possa ouvir mais uma vez a voz dos Espíritos. E isso faz com que a gente perceba essa dupla realidade. Nós, espíritos desencarnados, rogando ao Mestre, pedido para a gente poder crescer, e nós, espíritos encarnados, de que forma fazemos isso? A número 1 está aqui com a Cleusa, pessoal. A número 1 aqui com a Cleusa, pessoal. É a esquerda aqui. Aqui, 12 aqui, 2. Número 3, Cláudio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Quem está faltando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Alguém 6? Passa para alguém, passa para alguém. Outra pessoa. Ah, lá está vindo. Beleza, obrigado. Então. Sim.
2, 6 aqui. 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, pessoal, eu vou passar o microfone, então, para vocês. Que nós possamos, então, pessoal, a gente agradece do fundo do coração, de uma forma bem, tentando nos aproximar, mas que a gente possa sentir essa oração com os nossos corações mesmo envolvidos em Jesus. Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos com misericórdia, como sempre, as portas excelsas da tua providência incomensurável. Senhor Jesus, doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Senhor Jesus, distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Senhor Jesus, príncipe da paz, não nos deixes indiferentes à discórdia que castiga o coração de nossos companheiros incrédulos. Senhor Jesus, mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Senhor Jesus, emissário do amor divino, não nos concedas paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Senhor Jesus, pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Senhor Jesus, distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos limitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Senhor Jesus, embaixador evangélico, não nos abandones ao desejo de repousar indebitamente. Converte-nos em teus servidores humildes onde estivermos. Senhor Jesus, mensageiro da Boa Nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Senhor Jesus, companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres. Não nos reveles a imperfeição e que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja. Vamos agradecer. Meus amados, nós como somos o síndico do projeto, estaremos então fazendo a parte de encerramento. Apenas nós gostaríamos de ressaltar uma das tantas ideias que nos surgiram nesta noite pela beleza do trabalho de pai e filho. Nós, particularmente, somos suspeitos porque temos a honra de frequentar a casa destas criaturas há mais de 30 anos. Então, somos suspeitos. Temos um amor acentuado, já aprendemos a ter um amor acentuado pela família, como deveremos ter por todos os seres sencientes em breves dias ou encarnações futuras. Apenas uma ideia nós anotamos aqui e gostaríamos de compartilhar. Na concepção humana, meus queridos, o homem é produto do meio.
é vítima. É verdade? Com Jesus, modifica o meio, passa a ser co-criador. Com quem ficamos? Com quem ficamos? Seguiremos na próxima semana, dia 20 de janeiro, e vamos ter a honra de termos então, aqui no Espiritismo é diferente, sogra e genro. A inspiração nos sugeriu, teimamos um dia, não vamos conseguir, conseguimos. E amam-se, porque ela não é sogra, ela é mãe, e ele não é genro, ele é filho. É assim que deve ser. Eu não perco uma filha, não perco um filho, eu ganho, não tenho mais. Né? É outra concepção. Com Jesus a gente muda o ponto de vista. Vânia Maria de Souza, que está aqui, a nossa conselheira da Federação, e o seu genro querido Laurelino Risco, vão nos dar a honra, então, na próxima semana, de trabalhar de compartilhar conosco, buscando viver com Jesus. Esta história não teve fim aqui hoje, vai continuar. Vai continuar. O mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, incomparável modelo para a humanidade. Tem uma segunda parte que vai acontecer hoje, né? Nós estamos imensamente gratos pela presença dos senhores, senhoras, damas, dos cavalheiros, sejamos nós encarnados, desencarnados. O nosso salão está lotado. Podem ficar certos disso. Tem muita gente feliz do outro lado também, porque nós estamos perseverando. E aquele que perseverar até o fim, iluminar-se-á com Jesus. Tenhamos todos, final de noite, muita paz, muito obrigado.